Nós vamos ler Lucas, capítulo 2. Hoje nós estamos na véspera praticamente de um dia tão importante para a igreja, que é o dia do Natal. Eu queria que você acompanhasse a partir do verso 8, esse texto. Porém, antes nós vamos orar a Deus. Curva sua cabeça. Amado Deus, louvado seja o Teu nome, engrandecemos a Ti nesta noite. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que nessa noite, Tua palavra possa tocar e alcançar o nosso coração, nos ajudando a entender, ó Deus, quão grande é o amor do Senhor por nós. Sabemos que em muitos lugares na terra se comemora nesta época uma data tão festiva, tão alegre, mas nem todas as pessoas conseguem entender a profundidade daquilo que nós comemoramos e do que fala e do que prega esta mensagem a Deus para as nações. Que nessa noite cada um de nós possamos nos render à Tua palavra e possamos descobrir quão maravilhoso tem sido, ó Deus, a maneira como Tu tens amado cada um de nós por meio do Teu Filho Jesus. E a Ele nessa noite nós queremos dar honras, a Ele nesta noite nós queremos glorificá-lo, a Ele nesta noite nós queremos levantar o nosso louvor, a nossa voz de adoração, porque não há outro como Ele, só Ele é aquele que nos salva, é o único que pode nos salvar. Só Ele pode levar os nossos fardos pesados. Só Ele pode nos curar, pode nos restaurar. Só nele nós temos o conhecimento da sabedoria. Só nele temos, ó Deus, o governo. Só nele temos a paz verdadeira. Por isso, nessa noite, queremos Te agradecer. Amado Espírito Santo, nesta noite ministra nossos corações. Passeia por este lugar, liberando da Tua presença sobre cada coração aqui, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nesta hora seja glorificada. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lucas 2, a partir do verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia, glória a Deus. Amados, o tema desta palavra: não tenha medo. Diga à pessoa que está ao seu lado: querido irmão, não tenha medo. Foi exatamente esta primeira palavra, primeira mensagem que aquele anjo, conforme diz no verso 10, disse àqueles pastores. Eu não sei se você consegue imaginar esta cena. Já de noite, aqueles pastores em Belém, no lugar, no campo dos pastores, próximo aos lugares das oliveiras, ali onde eles cuidavam das suas ovelhas, estavam ali naquela noite silenciosa. Eu imagino assim, uma noite silenciosa. E de repente, algo aconteceu. Uma luz que eles talvez não sabiam descrever, esta luz, esta presença tão diferente que tomou naquele lugar sobre eles. O verso 9 diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eu imagino que aquele silêncio foi quebrado pela presença da glória de Deus ali naquele lugar. Aqueles homens provavelmente não sabiam do que se tratava, não conseguiam entender, até que o anjo então se apresentou a eles e disse a eles: não tenham medo. Eu vejo nesta palavra não tenha medo muito mais do que apenas uma palavra de um ser sobrenatural que olhou para homens naturais, que ficaram espantados com aquela luz, com aquela presença daquela glória. Eu entendo que esse não tenha medo vai muito mais do que isso. Vai muito mais do que olhar para humanos que ficaram assombrados com a presença de um ser angelical. Não tenha medo, muito provavelmente já estava indicando a eles o que eles teriam que passar, o que estava acontecendo, o que viria a acontecer. Como nós vimos, aqui está narrado a história do Natal. Tudo começa desta forma tão gloriosa, tão poderosa. E o que mais me chama a atenção, antes de mais nada, é ver que depois que aquele anjo começa a dizer àqueles pastores: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui eles confirmando uma palavra de Deus através do profeta há 800 anos antes, que isso viria a acontecer, que da raiz de Davi surgiria o Salvador do seu povo. Ele mostra no verso 12 o sinal
do que eles viriam logo em seguida, quando eles, aguçados pela curiosidade, cheios da presença da glória, desejosos da presença de Deus, ainda sem saber muito o que estava acontecendo, eles então tomam uma decisão, mas já havia o anjo previsto isso e dito: olha, vocês vão chegar lá, vai ter um bebê envolto a panos, numa manjedoura. Talvez, estudando um pouco melhor a região, e descobrimos hoje que muito provavelmente uma gruta, porque era assim, ainda é hoje, se você estudar você vai ver que era desta forma que eles se cobriam do frio da noite. Não sei se na época, no dia exato onde Jesus nasceu, estava frio ou não, porque 25 de dezembro é apenas uma data para que nós tenhamos um dia para comemorarmos. Muito provavelmente não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas a verdade é que eles estavam em Belém. A verdade é que esses pastores estavam na madrugada cuidando das suas ovelhas. A verdade é que a história diz que eles cuidavam desta maneira, em cavernas, e muito provavelmente José e Maria, quando chegam em Belém e vão procurar um lugar para se instalar, não havia mais lugar, porque a cidade estava completamente tomada por pessoas de vários lugares que vieram para um episódio inédito na cidade. Se você acompanhar a partir do capítulo que nós estamos no 2, a partir do verso 1, nos fala que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Verso 2, este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. E diz o verso 6 que quando eles estavam ali naquele lugar, bem naquela hora, bem nesse momento tão tumultuado daquela cidade, num episódio único que ainda nunca havia acontecido, as hospedagens, os hotéis da época, todos tomados. Não sabemos, a história não diz, e isso também pouco importa para nós, não sabemos o porquê José e Maria chegaram na hora que chegaram e porquê eles não encontraram a hospedagem que eles esperavam, mas a verdade é que Deus cuidou deles de tal maneira que achou um lugar para eles, alguém que abriu a porta para eles, e esse lugar também já estava desenhado pelo Senhor para nos trazer muitas lições para a nossa vida. Verso 7, ela deu à luz o seu primogênito. Logo entendemos que Maria teve outros filhos. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Aqui Lucas nos diz que a glória do Senhor os envolveu na sua luz. E debaixo desta glória, desta presença de Deus, aqueles pastores estavam cheios de medo. Quantas vezes nós sentimos medo? Quantas vezes você tem sentido medo ou já sentiu medo na sua vida até hoje? Medo do desconhecido. Qual será o diagnóstico? O que será que vai acontecer comigo daqui um mês? Do jeito que as coisas andam no nosso país, como será a economia no próximo ano, com o dólar
aumentando e os preços ficando cada vez mais absurdos de alto. O poder de compra diminuindo cada vez mais. E eu não estou aqui apontando uma falha no governo da nossa nação, de forma alguma. Eu estou falando de uma crise, de um momento real que as nações estão vivendo. Medo do que está por vir. Será que eu terei emprego para sustentar a minha família? É claro que esse pensamento já passou pela sua cabeça em algum momento. Você que é um chefe de lar, pai de família, certamente esse pensamento já passou na sua mente. Será que o meu familiar que está enfermo, ou será que eu mesmo, no próximo ano, vou vencer as enfermidades? Tantas dúvidas. Existem também outros medos. Hoje, estava vendo a reportagem, muito provavelmente você deve ter visto também, de um pequeno avião que caiu na cidade de Gramado. E ali, até o momento que eu vi a reportagem, já havia morrido 10 pessoas. Entre ocupantes do avião e pessoas que estavam no local onde houve a queda. Uma família inteira. Uma família que estava naquele avião, certamente cheio de planos, porque estava vindo de Canela para pousar em Jundiaí. Algumas horas de voo. Uma família, esposo, esposa, cunhado, cunhados, filhos, mais o piloto. Há alguns meses ou talvez ano atrás, o mesmo proprietário do avião havia perdido a sua mãe também num acidente aéreo. Parece coincidência isso? Quem espera por isso? Ninguém espera por isso. Mas muitas pessoas ficam amedrontadas, preocupadas com tanto terror, com tantas catástrofes. Esta época é uma época de chuva, em muitos lugares do nosso Brasil, uma época em que alguns lugares são perigosos na nossa nação, no nosso país. Tantos medos, medo da criminalidade, medo dos estranhos, medo de ficar doente, como eu já disse, medo da nova escola, medo de tomar decisões sobre o próximo ano. Eu não sei o que é que já passou pela sua mente, ou talvez esteja passando pela sua mente. Talvez no coração daqueles pastores estivesse uma incógnita, uma preocupação. O que é que está acontecendo com a nossa cidade? Por que é que o governador pediu um recenseamento? Um homem que certamente ele era um governador duro. Preocupava aquelas pessoas, no caso aqueles pastores, uma cidade tão pequena, mas experimentando um momento único como esse. De fato, irmãos, que enquanto nós estamos aqui vivendo a nossa vida, eu e você, aguardando, nós que somos cristãos, aguardando pelos últimos dias, ou melhor, pelo grande dia onde o Senhor virá, sob as nuvens, e se dará o toque de recolher, o chamado real para cada um dos seus filhos, aonde nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas, porque esta é a promessa do Senhor para aqueles que estiverem vivos até a vinda de Jesus. Nós sabemos que estamos nesse contexto, o nosso coração espera por esse grande dia. E isso está acima das preocupações, isso está acima dos acontecimentos. Você não deve de maneira alguma permitir que os acontecimentos naturais, os acontecimentos ao nosso redor
assustem, paralisem você. Não, você que é um cristão, um servo do Senhor, deste a quem Deus enviou entre nós, para crescer entre nós, se tornar ali um homem como nós, sem pecado algum, para poder receber os nossos pecados sobre ele, para que se consumasse a palavra desta forma e nós pudéssemos então sermos transformados, restaurados pelo poder do sangue dele, e termos a garantia de que um dia estaremos com o Pai na eternidade. Diante deste cenário ao nosso redor, o que nós precisamos é estar de olhos abertos para Deus, para o nosso Senhor, dia a dia, firmes na palavra, colocando em prática tudo o que Deus tem nos ensinado na sua palavra. Tudo que você tem ouvido do Evangelho, tudo que você tem sido ensinado pelo Espírito Santo, você precisa praticar, precisa viver. Porque para nós, o nosso viver tem que ser como Paulo dizia: para mim o viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Ou seja, eu vou viver a minha vida, se eu morrer eu já estarei no lucro, porque eu vou me encontrar com o meu Redentor. Para mim viver é Cristo, eu tenho que olhar para Cristo, para este do qual nós estaremos nos próximos dias comemorando o seu nascimento. Eu estava vendo uma ilustração, lendo uma ilustração, a história o sonho, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, o sonho de Maria. E ela acorda e ela chama o seu marido, grávida, pelo Espírito Santo. Ela acorda José e diz: eu tive um sonho. Eu sonhei em que multidões de pessoas souberam do nascimento do nosso filho. E todas essas pessoas, na data do seu aniversário, eles se reuniam em volta de uma mesa para comer, para festejar. Eu vi ela dizendo para José, é uma ilustração, ela dizendo para José: eu vi no meu sonho pessoas enfeitando árvores com luzes muito bonitas, coloridas. Eu vi pessoas presenteando umas às outras e elas se alegravam com o presente que uma dava para a outra e uma ganhava do outro. E eu percebi que os momentos, as horas foram passando e o aniversário era do nosso filho, que está por nascer. Mas ele não era lembrado. Ele não era lembrado, ele não era mencionado nessa festividade. Enfim, eu não sei finalizar esta ilustração, porque eu não tenho por escrito, mas me chamou a atenção. E isso nos leva a pensar um pouquinho em qual é o Natal que nós estamos comemorando. Se nós somos, entenda isso, a igreja de Cristo, nós somos a última e única esperança que o mundo tem. Em Cristo Jesus, nós somos os mensageiros das boas novas de Cristo Jesus. Se nós não estamos cumprindo com o nosso chamado, nós não estamos vivendo aquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, uma das coisas que me chama a atenção é que para cada um daqueles pastores, daqueles viajantes que vieram de todos os lugares para chegar ali na casa do pão, Belém, Betlehem,
Um dos primeiros obstáculos que eles precisavam superar era o medo. Primeiro recenseamento. Um decreto do governador. Pessoas vindo de todos os lugares. Coração cheio de medo, talvez, de Herodes. Medo do desconhecido. Talvez muitos nunca pisaram na sua cidade, na cidade de Belém. Medo do que aquela viagem poderia implicar sobre a vida deles. Medo das exigências que este recenseamento, que esse evento poderia colocar sobre a vida dessas pessoas. Eu não sei o que estava passando pelos pensamentos de cada um deles. Você sabe qual é o mandamento mais frequente na Bíblia? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, sabe qual é o mandamento mais frequente na Bíblia? Você pensaria, talvez que seja amar a Deus, ou ame o seu próximo. Talvez você pensou nisso. Mas segundo Jesus, esses são os mandamentos mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Mas não são os mais frequentes. Os mandamentos mais frequentes, a ordem na Bíblia mais frequente é: não temas. 366 vezes aparece na Bíblia, nas Escrituras, a palavra não temas. Poderíamos afirmar que esta palavra aparecer, esta quantidade de vezes, seria como uma dica de Deus para nós, para cada dia da nossa vida, nos lembrarmos que não podemos temer. Durante o ano inteiro, todo dia, não tenha medo. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo do que está por vir. Talvez seja porque quando nós temos medo, nós fazemos bobagens. Talvez porque o nosso medo possa nos separar das outras pessoas. Talvez porque o nosso medo possa nos paralisar de dar o próximo salto de fé, ou de fazer a coisa certa. Talvez porque o medo nos impede de ver a beleza da glória do Senhor ao nosso redor. Não tenham medo, foi isso que o anjo disse a eles. Quando eles viram o resplendor daquela glória, aquela luz iluminando aquele lugar. Talvez seja por tudo isso. Assim como os anjos disseram aos pastores, não tenham medo. Também quando as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, que já estava vazio, o anjo que estava ali disse a elas não tenham medo. Não tenha medo, irmão. Pastor, está acabando o ano, vamos iniciar um novo ano totalmente desconhecido, é verdade. Uma coisa só nós temos certeza, você não sabe o que vai acontecer no ano que vem com você. Você não sabe o que está por vir. Eu não sei. Isso não pode me assombrar, mas uma coisa eu tenho certeza, que Cristo vai voltar e vai me levar com Ele. Eu não sei o que espera por mim na minha história de vida, com a minha família, com a minha igreja, com o meu trabalho, com a minha profissão. Não importa, o que eu sei é que Jesus vai voltar, Ele vai cumprir a sua promessa.
porque é este Cristo que nasceu na cidade de Belém, é esse Cristo que foi anunciado por aqueles anjos, é esse Cristo que pelo profeta, há 800 anos atrás, anos antes do nascimento, já havia sido anunciado que haveria de vir na cidade de Belém, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, ele será chamado Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 800 anos mais tarde, Jesus nasceu. Glória a Deus. A promessa se cumpre. As boas notícias, as boas novas do Evangelho se apresentam a nós. Jesus nasce, vive entre nós, cresce entre nós, não em pecado, como modelo, exemplo de como é a santidade de Deus, o próprio Deus encarnado, e ele vem, ele cumpre o seu chamado, a sua missão para deixar aqui na terra uma mensagem para nós. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenham medo, eu vou estar com vocês, aconteça o que acontecer. Aleluia. Quando os pastores chegam em Belém, há boas notícias, há uma alegria tomando conta daquele lugar. Quando os pastores chegam em Belém, o menino Jesus, envolto a panos, num berço simples, está ali. E a promessa de Deus se cumpre sobre nós. Mas para eles chegarem lá, eles tiveram que tomar uma decisão na vida deles, de superar os limites, o medo. A Bíblia diz que eles se reuniram, fizeram uma reunião rápida, vamos até Belém, vamos! E o texto diz que eles foram apressadamente. Eles foram apressadamente porque eles queriam conhecer aquele a quem o anjo havia anunciado que chegara na terra. Eu imagino esses pastores deixando as ovelhas para trás, pegando ali talvez seus pertences, correndo em direção a Belém e procurando na cidade um lugar onde pudesse ter um casal que acabara de dar ali, a mulher acabara de dar à luz a um filho, a um baby. Eu imagino a alegria deles quando se achegam àquele lugar. E eles estão cara a cara. Eita glória! Cara a cara com o Salvador. Cara a cara com aquele prometido. Que experiência maravilhosa. Queridos, nós estamos quase findando o ano de 2024. E ainda há tantas incertezas. Até que Jesus volte. Mas eu quero deixar esta mensagem ao seu coração nessa noite. Na véspera desse dia fabuloso, maravilhoso, que nós não podemos de maneira alguma, mesmo sabendo que não é o dia correto, o dia certo que Jesus nasceu, mas nós como servos, como cristãos, seguidores de Cristo, não podemos deixar que esta data se apague na nossa família, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Esta data não pode tomar o lugar de nenhum outro.
Ou melhor, nenhuma outra coisa ou data pode tomar o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é bom ganhar presente no Natal, continue presenteando. E continue recebendo. Mas não se esqueça de que o aniversariante não é você. Continue preparando uma mesa gostosa para você estar com a sua família, comemorar o Natal. Mas não se esqueça que o aniversariante não é você. Dê honra a quem honra. Glorifique quem deve ser glorificado. Eu sei que é bom você tomar ali uma Coca-Cola geladinha, comer um peru. Mas você não pode deixar Jesus de fora dessa festa, porque a festa é dele e não é de outro. Amém?